Olá, meu nome é Glória Maria de Souza Evangelista, do curso de Administração Pública. Por meio deste vídeo, vamos apresentar o resultado da escala de satisfação do trabalho, da disciplina de comportamento organizacional do professor Luiz Miguel Dias. A nossa equipe é composta por 5 integrantes: Ana Calhane, Carla Valônia, Francis Ervelon, Glória Maria e Rita Carolina. O objetivo do nosso trabalho, foi avaliar a satisfação dos colaboradores da Prefeitura de Redenção em 5 dimensões. E quais são essas 5 dimensões? Essas 5 dimensões são a satisfação com os colegas de trabalho, satisfação com o salário, satisfação com a chefia, satisfação com a natureza do trabalho e também a satisfação com as promoções. O questionário utilizado, foi dividido em 2 seções, com as informações demográficas e as perguntas baseadas na escala de satisfação. Ele foi aplicado via Google Forms na Prefeitura de Redenção do Estado do Ceará, no qual obtivemos 17 respostas, e como podemos ver no slide, a maioria do público feminino e a minoria do masculino. E essa amostra, ela abrangeu servidores de diversos setores, da administrativos, da educação, serviços sociais e entre outros. O nível de escolaridade dos participantes, 23,5% possui de completo, 11,8% possui ensino superior incompleto, 47,1% possui ensino superior completo e 17,6% possuem pós-graduação. Sobre o tempo de empresa, 52,9% já estão há mais de 5 anos, e a menor porcentagem é de 11,8%, no qual está há menos de 1 ano. Sobre a quantidade de horas trabalhadas por semana, 58,8% trabalham mais de 40 horas, e 41,2% trabalham de 20 a 40 horas. Do tipo de trabalho, 94,1% eles trabalham de forma presencial, apenas 5,9% trabalham de forma híbrida, como observado no gráfico, e agora vamos para a segunda seção, que é as perguntas da escala de satisfação. Me chamo Valone. Nesta segunda sessão estão apresentados os gráficos com os resultados obtidos na aplicação da escala de satisfação no trabalho de Siqueira com base nas 5 dimensões. No primeiro gráfico, a satisfação com os colegas de trabalho, a maioria dos participantes marcaram 7 ou 5 na escala, embora ainda houve respostas baixas, mostrando que alguns colaboradores ainda enfrentam desafios em suas interações. No segundo gráfico, com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim, a maioria dos participantes está concentrada em 5 e 7 na escala, expressando um alto nível de satisfação em relação à amizade demonstrada por seus colegas. No terceiro gráfico, com a maneira que me relaciono com meus colegas de trabalho, a maioria dos participantes marcou 6 ou 7, apresentando um alto nível de satisfação em relação ao relacionamento com os colegas, embora ainda existam alguns pequenos descontentamentos pelas categorias 4 e 5. No quarto gráfico, com a quantidade de amigos que eu tenho entre meus colegas de trabalho, a maioria dos participantes expressou um alto nível de satisfação, médio a alto, com maior concentração em 5 e 7 na escala. No gráfico 5, com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho, a maioria dos participantes expressou um alto nível de confiança, marcando 6 ou 7 na escala. Na escala de satisfação com o salário, no gráfico 1, com o meu salário comparado ao quanto eu trabalho, a maioria dos participantes expressou um alto nível médio de satisfação, marcando 5 na escala, que demonstra que não consideram totalmente satisfatório. No gráfico 2, com o meu salário comparado à minha capacidade profissional, a maioria dos participantes indicou um nível médio de satisfação, marcando 5 na escala, apresentando uma minoria insatisfeita. Com o meu salário comparado ao custo de vida, a maioria dos participantes marcou 3 na escala, sugerindo que muitos consideram o salário inadequado para cobrir as suas despesas, apontando uma visão geral de desajuste salarial em relação às despesas. No gráfico 4, com a quantia em dinheiro que eu recebo desta empresa ao final de cada mês, a maioria dos participantes, marcando 5 na escala, indicou um nível intermediário de satisfação, mas não é considerado completamente satisfatório. No gráfico 5, com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho, a maioria dos participantes marcou 5 na escala, indica um nível médio de satisfação, mas que não é completamente satisfatório.
Com a satisfação com a chefia, o gráfico 1, com o modo como meu chefe organiza o trabalho do meu setor, a maioria dos participantes marcou 5 na escala, expressou satisfação média com o chefe, organiza o trabalho do setor. No gráfico 2, com o interesse do meu chefe pelo meu trabalho, a maioria dos participantes marcando 6 na escala, expressa uma visão muito positiva dos colaboradores. 3, com o entendimento entre eu e meu chefe, a maioria dos participantes marcou 5 na escala, expressando uma visão positiva, ou seja, de maneira geral é bem avaliado. No gráfico 4, com a maneira que meu chefe me trata, a maioria dos participantes marcou 7 na escala, expressando uma avaliação extremamente positiva. Já no gráfico 5, com a capacidade profissional do meu chefe, a maioria dos participantes marcou 7 na escala, expressando uma avaliação extremamente positiva de maneira geral. Satisfação com a natureza do meu trabalho, a maioria dos participantes marcando 6 ou 7 na escala com um grau de avaliação extremamente positiva. No gráfico 2, com a capacidade do meu trabalho de absorver-me, a maioria dos participantes marcou 5 na escala, com avaliação positiva, embora indique uma leve insatisfação nas categorias 1 e 2. No gráfico 3, com a oportunidade de fazer o tipo de trabalho que eu faço, a maioria dos participantes, marcando 5, 6 e 7, indica um nível considerável de colaboradores satisfeitos, com leve insatisfação na categoria 4. No gráfico 4, com as preocupações exigidas pelo meu trabalho, a maioria dos participantes marcou 5 na escala, indica uma avaliação média positiva em sua tendência. No gráfico 5, com a variedade de tarefas que realizo, a maioria dos participantes marcou 5 na escala, com uma avaliação média positiva e uma minoria neutra. A satisfação com as promoções, o gráfico 1, com o número de vezes que já fui promovido nessa empresa, de maneira geral, os resultados mostram satisfação com as promoções mistas, com algumas pessoas insatisfeitas ou neutras, enquanto outras demonstram uma avaliação mais positiva. No gráfico 2, com as garantias que a empresa oferece de quem é promovido, de maneira geral, a maioria dos colaboradores tem uma visão positiva, mas ainda há uma porcentagem considerável considerando que pode ser melhorada as promoções de seu pessoal, enquanto a maioria dos colaboradores tem uma visão razoavelmente positiva, há uma porcentagem considerável que acredita que pode ser melhorada. Já no gráfico 4, com as oportunidades de ser promovido nesta empresa, a maioria dos colaboradores tem uma visão razoavelmente positiva, com uma parte significativa que pode ser mais ampla, acessível e estruturada. No gráfico 5, com o tempo que tenho para esperar para receber uma promoção nesta empresa, a maioria dos colaboradores tem uma visão mista, embora uma parcela seja razoável e ainda existe alguns insatisfeitos. A conclusão deste trabalho nos mostra que a aplicação da escala de satisfação no trabalho trouxe informações valiosas sobre as áreas que precisam de atenção nas organizações. Garantir um ambiente de trabalho positivo deve ser uma prioridade constante, pois colaboradores satisfeitos têm mais chances de se engajar e contribuir com os objetivos da organização. A pesquisa reforça que investir na satisfação dos funcionários não é apenas bom para eles individualmente, mas também fundamental para o sucesso coletivo da instituição.